Olá pessoal, bom dia e uma ótima quinta-feira de lida para todos nós. 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano, né? Temos muito trabalho pela frente, 2025 está apenas começando, mas hoje o Giro do Boi traz um panorama de como foram estes 30 anos de evolução do trabalho de melhoramento genético da bovinocultura de corte aqui no Brasil, que foi comemorada pela consultoria Qualitas com uma grande reunião de pecuaristas. Para celebrar a data, muitos debates e o resultado de uma nova prova de eficiência alimentar da safra de reprodutores, representando o que há de melhor no universo de mais de 60 criatórios e 13 mil touros produzidos. Estas 3 décadas de seleção serviram também como um termômetro para verificarmos realmente o quanto o Nelore brasileiro evoluiu. E falando da evolução do gado brasileiro, saiba como a fazenda referência na produção de animais super precoces escolhe, aliás, a sua raça que vai ser utilizada na estação de monta. Durante todo o ano passado, apresentamos para você a Fazenda Flamboyant, que foi alvo de várias reportagens, contando em detalhes como ela consegue em apenas um ano abater os seus animais com até 23% de peso. Veja quais são os critérios de escolha das raças que a propriedade utiliza, manejo adotado por eles também, chamados por eles de aventura genética. Na série Semi-Confinamento Eficiente, saiba como preparar o gado antes de iniciar a sua engorda a pasto. E sobre manejo de pastagem, entenda a importância do combate e do controle das plantas daninhas. Agora, no Giro do Boi. Começamos o Giro do Boi de hoje já com um novo episódio da série Semi-Confinamento Eficiente com o médico veterinário, professor e consultor Guilherme Vieira. O especialista fala agora do preparo dos animais antes de iniciar a sua engorda a pasto. Ele afirma que este momento é muito importante e irá garantir o bom desempenho do animal semi-confinado. Fique atento para o manejo sanitário preventivo, nutricional inicial de adaptação e a pesagem do gado. Veja. Olá, dando continuidade à nossa série de como montar um semi-confinamento eficiente, nós vamos falar um item super importante. Como preparar os animais para o semi-confinamento, né? Antes de entrar no período produtivo, propriamente dita, os animais devem passar, né, de que chamamos preparo dos animais para o semi-confinamento, que tem o objetivo de condicionar esses animais para a produção e evitar doenças e transtornos durante o período produtivo. Tá? Começamos o preparo dos animais, você recebe os animais para a sua produção, semi-confinamento ou confinamento, alguma coisa. Deixe esses animais durante 9 a 10 dias no pasto, sem tocar neles, eles vão se adaptar completamente ao novo ambiente. Ou se você já tiver animais que vão para o semi-confinamento, deixá-los separados em um pasto, para eles se adaptando. Durante esse período de adaptação, que nós chamamos de adaptação para o semi-confinamento, a gente coloca um pouco da ração que vai ser fornecida, ou então você pode oferecer um proteinado de alto consumo. Porque se você adquirir animais que nunca tiveram contato com o grão, eles podem apresentar alguns distúrbios gastrointestinais do tipo diarreia ou tipo empanzinamento, e com isso você já trata esses animais nesse período de adaptação, evitando, quando entrar no período propriamente de produção, evitar as intercorrências e, consequentemente, o ganho de peso diário, a média de ganho de peso diário. Fez esse processo durante esses 10 dias, forneceu
a ração de adaptação desse período. Aí sim, você faz o manejo sanitário, a aplicação do vermífugo, a aplicação das vacinas, tá? Para que esse animal entre a aplicação dos produtos para o controle dos ectoparasiticidas, carrapato, moscas, você faz esse preparo do manejo nutricional, passa mais um período preparando esses animais, observando todos esses animais. Nesse período também, quando você prender esses animais para fazer a aplicação do vermífugo, você já pode, se você não fez a aplicação dos brincos, né, e fazer o controle de peso desses animais. É importante você fazer logo a pesagem desses animais, tudo isso durante o preparo dos animais para o semi-confinamento. Passou esse período, deixa mais uns poucos dias para ele se adaptar e aí sim você entra com a ração de produção. Entrou com essa ração de produção, aí você já começa a ver o desenvolvimento. Durante esse período aí de adaptação por parte dos animais, você já pode verificar quais são aqueles que respondem bem à sua ração de adaptação ao proteinado, se já teve desenvolvimento, se os animais apresentaram algum tipo de intercorrência, algum tipo de doença, para você corrigir, retirar os refugos e colocar aqueles animais que realmente irão para a produção propriamente dita. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Lembrando, visite lá o nosso site semiconfinamento.com.br e nós tiraremos todas as suas dúvidas. Muito obrigado e muitas arrobas de sucesso em seu negócio. Pois é, pessoal, e já que falamos de semi-confinamento, vamos falar agora, tratar de pastagens. Um dos fatores fundamentais na intensificação da produção é cuidar bem da sua colheita de capim. A professora Janaína Martuscello explica agora como deve ser feito o controle de plantas daninhas em pastagens, como combater e controlar as plantas invasoras. Saiba como se elimina e identifica estas plantas daninhas que podem inclusive ser tóxicas, ou seja, podem até matar o gado. Evite também roçadas e queimadas, elas não resolvem em nada o problema. Veja. Eu sou a professora Janaína Martuscello e nós já estamos aqui no 9º episódio da nossa série Seu Pasto é Lavoura. E vamos falar hoje um pouquinho sobre controle de plantas invasoras, isso que é um grande problema na nossa pecuária. Vocês sabiam que existem alguns estudos, estão todos aqui para vocês, que apontam que para cada 1 quilo de matéria seca de planta daninha que é produzido no meu pasto, eu perco 1 quilo de capim? Então, a planta daninha cada vez mais diminui a capacidade de suporte do seu pasto. Lembrando para vocês que algumas dessas plantas daninhas são inclusive plantas tóxicas que podem levar o animal a óbito. Então, as perdas que a gente tem por plantas tóxicas no Brasil dos nossos rebanhos é muito grande. Inclusive, a mortalidade por plantas tóxicas é a 3ª maior causa de morte de bovinos no Brasil. E se tem planta tóxica no pasto, significa dizer que nós não estamos ajustando o manejo de forma adequada, porque a planta tóxica é uma planta daninha. Então, por isso é importante a gente fazer o controle de plantas daninhas nos nossos pastos. Por exemplo, nós temos aí o cafezinho, que é uma planta que mata muito bovino no Brasil, principalmente no norte do Brasil, mas ela é uma planta que está em quase todas as regiões, né? Saliento também a samambaia. A samambaia é uma planta que mata de forma mais silenciosa, mas ela é uma característica muito clara de solos que são ácidos. Então, a acidez do solo beneficia o desenvolvimento da samambaia, o animal consome a samambaia, urina sangue, perde peso e a samambaia está presente em todas as regiões do Brasil. Então, é por isso que nós precisamos fazer um manejo assertivo dos nossos pastos, tratar os nossos pastos como lavoura. E lavoura com planta daninha a gente sabe que perde a produtividade. Por que não seria assim com uma lavoura de capim? Então, se a gente sabe que perde produtividade, nós temos que tratar. E como tratar das plantas invasoras? Se a gente estiver fazendo uma reforma, uma renovação de pasto, é muito importante que você faça inclusive o controle dessas plantas daninhas antes desse processo todo agronômico. Então, você tem que utilizar o herbicida para acabar com essas plantas invasoras. Depois passa a
faz aração, faz gradagem, aplica de novo o herbicida, para que a gente consiga de fato vencer essa luta. Por quê? Porque no momento que a gente revolve o solo, nós vamos trazer também um banco de semente dessas plantas daninhas. Então elas vão germinar novamente. Então nós precisamos eliminá-las antes de colocar a semente do nosso capim no solo. Esse processo é muito, muito importante para que a gente possa de fato só ter naquele pasto a planta de interesse. O controle de plantas invasoras, de plantas daninhas no nosso pasto, ele deve ser feito de forma integrada. O que é esse manejo integrado de plantas daninhas? É um manejo que envolve você atender a fertilidade do nosso solo, ou seja, você trabalhar com os níveis de fertilidades adequados para aquela planta. Isso é extremamente importante. Então essa é a primeira parte. Calagem, adubação é importante para que a gente consiga ter os níveis de fertilidade adequados. Uma outra parte desse manejo integrado é você ajustar a lotação. O ajuste da lotação é importante para que você não sobrecarregue esse pasto, para que esse pasto não lance mão das reservas orgânicas que ele tem para rebrotar toda hora, porque está superlotando, ele fica fraco, ele não perfila, ele não ocupa solo. Na hora que aparece um espaço vazio, a planta daninha chega. Por quê? Planta daninha é planta oportunista, então ela vê ali a oportunidade de se desenvolver. Então ela cresce, se desenvolve e acaba sementeando e jogando mais semente no solo, e esse ciclo vai se completando e você não consegue se livrar. Você pode lançar a mão da roçada, tá? Se essas plantas daninhas já tiverem um estágio, né, muito avançado, você roça e depois faz a aplicação do herbicida. Tá? Então o herbicida, muitas das vezes, ele é necessário inclusive para você evitar a roçada. Porque a roçada, ela é uma estratégia não seletiva, assim como o fogo. Tem muita planta daninha, eu vou colocar fogo. Então você mata tudo que está ali. Então, se você faz a roçada com muita frequência, você além de eliminar a planta daninha, você elimina também a planta forrageira. Isso diminui a sua capacidade de suporte. Né? Então, você tem pouca comida para muito gado. Então, o gado vai ficar comendo rebrota do capim, porque ele não vai comer rebrota daninha, porque ele refuga, porque elas têm um monte de fatores antinutricionais. Tá? Então, vai ficar comendo aquele capim que está voltando e a planta daninha vai se desenvolvendo feliz e contente ali. Então, vocês observem que quanto mais vocês roçam, mais engrossa o caule, maior o número de ramos e com mais frequência vocês precisam fazer esse controle de planta daninha. Então, é importante observar a presença de folhas largas, já fazer esse controle antecipado, né, quando essa planta estiver em torno de 21, 30 dias, para que a gente, então, evite essa contaminação maior dos pastos. Então, é importante que façamos um controle integrado de planta daninha, para que a gente possa, de fato, transformar os nossos pastos em lavoura. Espero vocês no nosso 10º episódio dessa série Seu Pasto é Lavoura. Até lá! A seguir, vamos ver como foram estes 30 anos de evolução do melhoramento genético de bovinos no Brasil, que foi comemorado pela Qualitas com uma grande reunião de pecuaristas. O Giro do Boi volta já. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi e vamos falar agora do aniversário das 3 décadas de evolução, né, no melhoramento genético de bovinos no Brasil, que foi comemorada com uma grande reunião de pecuaristas no encontro anual da empresa de consultoria Qualitas, realizada lá na sede da Central Bela Vista, em Botucatu, aqui no interior de São Paulo. Para celebrar a data, muitos debates, né? E o resultado de uma nova prova de eficiência alimentar da safra de reprodutores, representando o que há de melhor no universo de mais de 60 criatórios e 13 mil touros produzidos. Estes 30 anos de seleção também serviram como um termômetro para verificarmos realmente o quanto o Nelore brasileiro evoluiu. A reportagem você confere agora. Três décadas de evolução no melhoramento genético de bovinos que só poderiam ser comemoradas com a alegria do encontro e a celebração da evolução do patamar alcançado pelo Nelore brasileiro. Na noite anterior à divulgação dos resultados da prova de eficiência alimentar, muita emoção e homenagens. O zootecnista, mestre em zootecnia e doutorando em biociência animal, Fábio Dias, recebeu uma placa em reconhecimento à relevância de seu trabalho,
e sua contribuição no início da jornada de produção de animais SEIP no Brasil. É emocionante ver um projeto que começa há tanto tempo atrás e está forte e melhora a cada ano, né? Fazendo 30 anos e crescendo, né? Mas no fundo foi uma ideia boa, até que eu acho que por durar 30 anos ela era boa, né? Mas é um conceito de melhoramento, assim, de fazer um volume bom de gado para fazer seleção. E esse grupo reuniu esses animais lá atrás, a gente começou isso, né? Com uma aplicação de técnica de melhoramento baseado em modelo estatístico, com DEP e tal, e isso deu muito certo. Eu acho que isso foi um exemplo, né? Vários programas foram derivando daí, mas eu acho que o Qualitas teve ele começa mesmo no início, né? Dos primeiros programas de SEIP do país, né? E tem uma pegada bem particular do Qualitas, que é esse olhar para o exterior, depois de olhar os números, essa sintonia mais fina em cima do tipo dos animais. Eu acho que isso é muito característico do Qualitas e para mim é sensacional ver como ele está firme e como os técnicos que começaram o projeto seguem no projeto, alguns criadores também, novos criadores, né? Toda uma comunidade, né, que tem visto aí a melhoria de seus rebanhos acontecer, né? O gado melhora a cada ano. O Nelore que a gente abate hoje não é o mesmo que a gente abatia há 10 anos, quem dirá há 30 anos. Tá? Então, assim, você vê o peso médio de todos os machos que morreram em 2023 no Friboi, é 21, quase 22 arrobas de carcaça, quer dizer, um número absurdo. Eu me lembro de discussões para saber se 16 arrobas era para dar, não podia dar desconto, tinha que 22, 16 para 22. Tá? Isso é, claro, a combinação de outros fatores importantes, o confinamento, a nutrição tão importante, é enorme, mas tem que ter genética para fazer essa conversão. Isso foi a partir do trabalho de todos os criadores de Nelore do país, porque não é... Os projetos de SEIP acabaram influenciando o próprio projeto de PO, porque os programas hoje de registrado também fazem seleção por DEP e também promovem seus animais por índices genéticos. Então, você tem um movimento que não ficou restrito ao Qualitas e aos programas de SEIP. Ele influenciou todo o processo de seleção, inclusive o do gado registrado. Então, assim, o Nelore melhorou muito, e eu tenho certeza que melhorou muito em 30 anos, por conta de uma abordagem bem objetiva de seleção baseada em números. A chuva veio abençoar o novo dia. Central Bela Vista, Botucatu, estado de São Paulo. Palco de mais uma prova de eficiência alimentar da safra de reprodutores que representam o que há de melhor em um universo de mais de 60 criatórios e mais de 13 mil touros produzidos. Aqui, apenas 120 animais, dos quais apenas 20 seguem selecionados para o teste de progenie. São 30 anos de um dos mais severos crivos de qualidade do Nelore brasileiro. Porque parece que esses 30 anos passaram como se fosse um piscar de olhos, muito voando. É porque a gente convive muito isso, o dia a dia. E por isso, então, passa rápido. É como se você tivesse... Quando você está de férias, você está à toa, certo? Parece que o tempo não passa. De repente acabou. Acabou, então parece que o tempo não passa e tal, você fica lá. Mas quando você está envolvido num projeto que é dinâmico, como é esse projeto, as coisas parece que passam muito rápido. Então esses 30 anos, essa celebração desses 30 anos é muito importante, porque foi plantada uma sementinha lá pelo Fábio Dias, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma homenagem singela para ele e para que o mercado, tentar mostrar para o mercado a importância dele, né? Para o que é a pecuária brasileira, porque são os programas de SEIP, do que é a avaliação genética orientada por DEPs, né? A seleção orientada por DEPs. E ter esses parceiros ao longo do tempo conosco. E isso é importante porque é como se fosse um processo em cadeia que vai, de certa forma, contaminando com algo bom, contaminando com coisas boas. E isso é replicado não só dentro do Qualitas, mas também para outras fazendas, para outros pecuaristas. Tá? Isso é bacana. Eu acho que a pecuária mudou nesses 30 anos de uma maneira espetacular. O que a gente tinha de desempenho quando a gente começou nas fazendas, comparado com o que é a pecuária brasileira hoje, o que é o Nelore hoje,
O Nelore hoje, do meu ponto de vista, é uma raça que tem que ser muito respeitada lá fora. E o mais interessante é que o Nelore também, são poucos os lugares que a gente consegue criar o Nelore, certo? Se lá na Europa eles têm, ou nos Estados Unidos tem aquele clima que desafia, que você tem que criar animais europeus, eles não têm condição de criar o Nelore lá, tá? E o Nelore tem várias vantagens, inclusive a parte de eficiência alimentar também como raça, tá? Pelo processo de seleção dele também. Então, esses 30 anos, na verdade, é uma jornada que passou como um piscar de olhos e que eu acho que a gente está vivendo um momento muito bacana de consolidação desse processo e que agora realmente as coisas estão mais claras, inclusive para a gente, do norte que a gente tem que seguir, e também não esquecer que esse processo que nos trouxe até aqui, ele funciona muito bem e que tem muita coisa ainda para acontecer boa, mantendo também essa tradição. Qualitas além das características normais de crescimento, peso de mama, eles têm uma questão muito grande, né? É a questão dos visuais, né? São 17 características: aprumo, garupa, cauda, boca, todas essas, algumas dessas serviram muito de material para os meus alunos de mestrado, doutorado, fazerem publicações a níveis internacionais, e isso mostra uma solidez muito grande, né, nesse material. Então, fazer uma avaliação genética, genômica nos dados do Qualitas é uma coisa legal demais, porque você tem um material que o mundo não tem. A Qualitas, sem dúvida nenhuma, né? É um trabalho com excelência, né? É um trabalho de 30 anos, né? Então não tem nem sombra de dúvidas, porque tem técnicos especialistas no negócio, né? Você vê o Léo aqui comentando sobre os animais, né? Então você tem uma situação ali que a gente até comenta. Para nós, em particular, é um dos melhores programas de melhoramento genético no país. Uma prova de eficiência alimentar, ela tem 21 dias de adaptação, lembrando que eu tenho animais de vários criatórios, né, do Brasil todo, então eu tenho que tirar esse efeito de fazenda nesse período de adaptação e posteriormente eu tenho 56 dias de teste, onde sim o animal vai ser avaliado. Então eu vou ter esse peso inicial, um peso final, eu tenho, né, balanças de pesagem automática ao longo dos bebedouros, então eu tenho pesos todos os dias desses animais, consequentemente eu tenho um valor mais acurado, para chegar no final eu conseguir estimar o ganho médio diário, que é uma característica de grande importância pensando na finalização da prova, né? Então, associado a isso também, como cronograma, a gente tem as avaliações de consumo de forma diária, então eu consigo obter o consumo de matéria seca de cada animal ao longo do período experimental e na junção dessas características, né, eu consigo estimar o consumo alimentar residual, que nada mais é do que o animal que consome pouco e ganha mais. Consequentemente, eu tenho um animal lucrativo dentro do nosso ambiente, né? Inicialmente, os animais foram apresentados em lotes, de acordo com o desempenho médio dos reprodutores. Depois, individualmente, vieram os 20 selecionados para o teste de progenie, com os dados e os comentários sobre o resultado. Diferenças apertadas, régua equilibrada, mas que, em linhas gerais, coroou o altíssimo nível do trabalho desenvolvido pelos criadores do programa. A gente ficou extremamente surpreso, certo? E assim, impressionado, né? Com um desempenho acima de 2 quilos numa prova dessa, com esses animais. Foi o maior desempenho que a gente teve. Tem também um grande fator que é a dieta, que foi preparada de uma maneira espetacular pela equipe aqui da Central Bela Vista, tá? Mas comparando, né, com os outros testes que são feitos ao longo do ano, que já foram feitos com a mesma dieta, os animais do Qualitas realmente entregaram um desempenho assim, espetacular. E a gente teve animal com quase 3 quilos de ganho por dia. É um negócio assim, impressionante nesse período. Então, e a conversão, que é aquele ponto da eficiência. Animais com esse desempenho de 2 quilos, gente, comendo menos de 6 quilos, 5,5 quilos de matéria seca para 1 quilo de ganho, tendo indivíduos com 3 quilos. 3 quilos, do ponto de vista de produção animal, é conversão de suíno melhorado. Pra vocês terem uma ideia do que é, assim, a vantagem que esse animal, em termos de benefício, em termos de custo, redução de custo de produção. Tá? Então é uma genética que ela é identificada, a gente coleta o sêmen e ela ao longo desses 15 anos, essa genética tem sido utilizada e tem sido implementada dentro dos rebanhos do Qualitas.
Então a gente realmente está muito feliz, então chega num processo agora que os ganhos são às vezes mais rápidos, porque a gente já tem uma base muito bem formada nesse sentido. Nós em 2002 começamos no Qualitas, lá na Junqueira Franco, né? Fazendo gado, construindo gado, e a Junqueira Franco tem um enorme sucesso aí dentro do Qualitas produzindo, e eu tive o privilégio, o senhor Otávio Junqueira me vendeu algumas vacas, e com essas vacas a gente deu início à seleção da Coroados do Norte. Então eu tive a oportunidade de um gado que eu ajudei a construir nos últimos 20 e poucos anos, né, de estar hoje com esse gado dentro da Coroados e produzindo dentro da genética Qualitas, que a gente tem convicção e certeza que é uma das mais produtivas dentro do Nelore brasileiro. Para a gente hoje, um dia de contratação de um novo touro, né, isso aí para nós coroa o trabalho de décadas, né? Isso aí para a gente é sempre uma alegria, uma felicidade. Nós estamos falando aqui de uma contratação de 20 animais do universo de 13.500, né? Não precisamos falar nada, né? Estamos no supra-sumo da genética, né? Então é um trabalho que a gente só tem a valorizar e continuando nele para sempre, né? Vocês estão há quantos anos? Já é o 13º ano nosso no Qualitas, né? O rebanho nosso, a base nossa é PO, 100% PO e 100% do trabalho também certificado pelo Nelore Qualitas. A gente entrou no Qualitas em 2018, o salto, a evolução do nosso rebanho é evidente, que os meninos trouxeram não só de qualidade do gado, mas na parte de seleção, na parte de tecnologia, em como fazer o processo. Então assim, hoje nós mudamos muito o tipo de animal na fazenda, evoluímos demais e hoje estamos aqui na Bela Vista, né? Estamos terminando a semana do Qualitas, coroando com os 20 melhores animais da safra, graças a um trabalho muito bem feito da nossa equipe, do nosso time e toda a parte de gestão e acasalamento. Nós conseguimos colocar um animal dentro do teste de progênie, então tem uma expectativa muito grande com ele esse ano. Expectativa compartilhada também pelas centrais de genética, que também estiveram presentes na prova e já saíram com alguns touros contratados. E a gente considera o trabalho do Qualitas um trabalho que está muito bem direcionado para a produção do gado comercial mesmo, ou seja, ele entrega realmente resultado e a gente vê isso nos nossos clientes. Então isso entrou muito em linha com o trabalho da Genix. Então anualmente a gente vem identificando bons animais e dessa prova agora de 24, hoje a gente já fechou aqui 2 reprodutores, mas a gente ainda agora leva a lição de casa e vamos dar uma avaliada ainda em outras opções. E são programas como esse que vão levando a tecnologia para o campo, entregando resultado. E é o que a gente tem falado bastante, conversamos ontem inclusive, né? Os números batem, 3, 5 arrobas a mais de desempenho na hora do gancho lá, só pelo fato de ter usado uma genética adequada para aquele sistema de produção, que é o sistema a pasto, basicamente a pasto, que vai ter as fêmeas produzindo, depois um macho. Se vai intensificar no confinamento ou não, se vai para uma TIP ou não, mas enfim, a genética de desempenho, de entrega, de ganho de peso, de rendimento de carcaça, que é mensurado pela ultrassonografia com a área de ouro de lombo e o acabamento também pela ultrassonografia. Né? Não tem dúvida, entrega muito e deixa dinheiro no bolso de quem usa. A seguir, vamos falar do importante trabalho dos pesquisadores da Embrapa Pantanal no monitoramento e também na prevenção dos incêndios no bioma. O Giro do Boi volta já. Já de volta com o Giro do Boi, vamos exibir agora um novo episódio da série Embrapa em Ação Especial Unidade Pantanal. Hoje vamos tratar de uma realidade que acontece todos os anos no bioma e que em 2024 foi ainda mais grave, a tragédia das queimadas. Pessoal, na seca passada, os focos de incêndio destruíram flora e fauna. As temperaturas do último verão chegaram à sensação térmica acima dos 50 graus. No único dia, os satélites identificaram quase 3.500 novos focos e cerca de 85% dos casos ocorreram no município de Corumbá, justamente onde está a sede da Embrapa Pantanal, visitada pela nossa equipe. E nunca se esqueça que o boi
é considerado o bombeiro do Pantanal. É ele quem come pasto e diminui a combustão dos incêndios. E o trabalho dos pesquisadores na prevenção das queimadas do bioma é muito importante. Veja na reportagem. Imagens que correram o Brasil, aliás, o mundo inteiro. Durante as comemorações do São João no último mês de junho, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, enquanto a população realizava o famoso banho do santo às margens do rio Paraguai, a mata queimava ao fundo do outro lado da margem. Cenas como essas têm se tornado comuns ao longo dos últimos anos, com a escassez de chuvas e períodos de seca mais severos e prolongados no Pantanal. Algo que acentua a preocupação por parte dos pesquisadores da Embrapa. A pecuária bovina de corte desempenha um papel fundamental na prevenção desses incidentes. A pecuária no Pantanal, o primeiro registro oficial que eu encontrei é de 1737. Você vê há quanto tempo, antes da Guerra do Paraguai. Então, esse tipo... Por quê? Porque tem uma vocação pecuária. Ele tem uma vocação pecuária, essa pecuária, vamos dizer, de várzea. O boi não é que ele vai apagar um incêndio, o boi vai prevenir um incêndio. E o incêndio que eu falo não é queimada. Queimada é uma coisa, incêndio é outra. O incêndio que é? É aquela quantidade de material que fica seco em função da falta de pastejo e que quando por acaso pega um fogo acidental ou de outra forma, aquilo ninguém controla. Ninguém controla. Então o gado, de maneira geral, ele presta esse serviço ambiental. Ele absorve essa forrageira grosseira e com essa forrageira grosseira impede que haja incêndios recorrentes na região. Então, quando há uma diminuição, por exemplo, de rebanhos, em função até do ciclo pecuário, quando há abate de fêmeas, a necessidade de vender fêmeas, seja até mesmo como vaca magra, há necessidade de realizar queimadas, aí sim queimadas estratégicas para impedir um incêndio futuro. Estratégicas e controladas. Exatamente, estratégica e controlada, exatamente. Porque se não houver isso e deixar fazer essa massa, toda essa massa vegetal virar palha, o que acontece são incêndios. E é exatamente o que vem acontecendo atualmente no Pantanal. 2024 já é considerado um dos anos com mais casos de incêndio na planície. Nos últimos dias, foram identificados mais de 3.200 pontos de combustão e 85% deles na região de Corumbá. Historicamente, o regime de fogo no Pantanal, ele inicia no segundo semestre, geralmente em julho, julho, agosto, setembro, outubro, com o pico dos incêndios em setembro. Esse ano nós tivemos uma antecipação das queimadas no Pantanal. Geralmente, nós tivemos o mês de janeiro com altos índices de queimada no Pantanal. Isso devido a um período que já está se estendendo no Pantanal, de um período seco desde 2019. Tivemos uma melhora em 2023, mas 2019, 2021, 2022 e agora 2024, nós estamos com as chuvas 30% abaixo do esperado aqui no Pantanal. Então, esses focos de queimada, eles se intensificaram agora em junho de 2024, devido a esse período de poucas chuvas, altas temperaturas e baixa umidade relativa. Esses três fatores, associados com a velocidade do vento, são fatores principais para que dá condição aos incêndios no Pantanal. Do dia 1º de junho do dia 1º de setembro a 30 de junho, o Pantanal já queimou 5%, já tivemos áreas queimadas a 5%. Mais de 700 mil hectares já foram queimados. Nós já estamos com mais de 40% de queimadas acima do último ano da série histórica, que é 2020.
que até então tinha sido o ano que queimou mais no Pantanal para este período. E diante das condições climáticas, né, o prognóstico de chuva até outubro são de chuvas abaixo da média e de altas temperaturas. Então, é um período que a gente tem que ficar em alerta, porque o risco de fogo ele é considerado de alto a muito alto para a nossa região. O que a gente tem como tecnologia, como ferramenta, é estar sempre um passo adiante. Nós estamos num período que poderia ter água, não está tendo. Então a gente já se antecipa. Já é um indicador. Já é um indicador. Então a gente antecipa. Será que o acero deve ser feito agora ou depois? Agora. Agora era para ter água, não tem. Então possivelmente a cerca vai ser mais longa. Então a gente começa desde já acerando nossas cercas. A gente tem uma boa abertura com os vizinhos, a gente até já faz um preparo em todo o perímetro da fazenda. E algumas cercas internas a gente também deixa o acesso livre acerado, para que haja deslocamento fácil de equipe, de bombeiros, de prédio de fogo, que percorre toda a região dando suporte. Mas a gente tem todo um grupamento pronto, com a equipe de brigada, é realizado treinamentos, os bombeiros sempre passam aqui, fazem uma renovação sobre cuidados, sobre aparelhos que a gente deve estar usando, ferramentas para usar. Tem que estar na mão, né? Tem que estar na mão, sempre está uma renovação. Mas a fazenda sempre teve uma brigada de incêndio e equipamentos para ser utilizado na hora certa. Mas nós não queremos usar. O que a gente quer fazer é a prevenção. Aceros, cuidados, e aí também veio o próprio pastoreio. Como já foi falado no passado, o boi é um bombeiro do Pantanal. Sabendo posicionamento de ventos, possíveis pontos mais arriscados, começa a utilizar o pastoreio nessas áreas. A gente começa a baixar esse capim e suprimir o capim daquela área para que ele possa estar baixo se caso futuramente venha algum fogo. Então, novamente, reforçando, a natureza nos mostra, resta a nós entender, ler o que está escrito pela natureza e aplicar no nosso dia a dia. Intervalo, na volta vamos saber como a famosa Fazenda Flamboyant, especialista na produção de animais super precoces, elege as raças que serão utilizadas na sua estação de monta. Eles chamam este manejo de aventura genética. O Giro do Boi volta já. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi e vamos continuar com a nossa série de conteúdos especiais revelando os segredos da produção de animais super precoces. Durante todo o ano passado, apresentamos cada etapa do trabalho desenvolvido pela Lajeado na intensificação da produção de gado. Animais frutos de cruzamento industrial que na última safra foram abatidos aos 13 meses com 23 arrobas de peso. Veja agora como a Fazenda Flamboyant define a estratégia genética do rebanho. Entenda o que é o conceito chamado por eles de aventura genética, uma curva de aprendizado que envolve a experimentação de várias raças bovinas de corte. Na época de parição, o pessoal da fazenda aposta nos bezerros filhos, aliás, eles estão apostando agora, nessa safra, nos bezerros filhos de touro cimental em vacas meio sangue Angus com Nelore. Vamos conferir na tela. Pessoal, dentro das estratégias genéticas que a gente adota dentro da Flamboyant, uma delas é a reposição de matrizes Nelore através da técnica de TETF. O que a gente faz hoje? A gente pega as nossas melhores bezerras dessa desmama, aspira, produz um banco de embriões. A gente trabalha hoje basicamente com embrião a fresco ou vitrificado e transfere esses embriões pré-estação de monta. Então, as primeiras vacas que vão parindo, a gente separa essas matrizes e o primeiro procedimento reprodutivo que a gente aplica nessas matrizes é a parte de TETF. Com isso eu não impacto toda a parte de sistema de produção da fazenda, que é baseada na inseminação artificial, na produção de carne. Eu tenho uma fêmea um pouco mais velha que me facilita lá na frente na produção de precocinha e eu tenho o menor intervalo de geração possível com o máximo melhoramento
dentro do nosso rebanho. Então a gente seleciona as melhores bezerras, seja por genealogia, seja por marcador molecular, quando a gente adota essa técnica, e acasala com os melhores touros que a gente tem disponibilidade de sêmen sexado de fêmea para produzir nosso banco genético de Nelore, que a gente acredita muito nisso aí e a gente manteve ao longo desses anos. Nós estamos numa remanga, esse aqui é um módulo da fazenda que começaram as parições. Então, essa semana começaram a nascer os bezerros e a gente está aqui para falar de 2 pontos principais. Esses bezerros que estão nascendo, eles fazem parte de uma tomada de decisão que aconteceu 1 ano atrás, que é aquela decisão de quando comprar o sêmen e qual touro eu vou utilizar, qual a raça eu vou utilizar. Então, a tomada de decisão, o que eu estou colhendo hoje, é uma tomada de decisão que aconteceu 1 ano atrás. Então, a importância de se planejar isso. Isso tem 2 impactos. A minha tomada de decisão é o nascimento de 2025 e o abate do super precoce já em 26. Então, tudo que eu vou abater em 2026, mesmo sendo super precoce, um animal de 13 meses, ele vai depender da minha tomada de decisão aqui. Então, o que a gente está colhendo aqui hoje, os partos que começaram, fazem parte de uma tomada de decisão que a gente teve na primeira quinzena de agosto de 2023. Os partos começaram a acontecer agora em 24, que vão ser os animais super precoces de 25. Então, primeira coisa, tomada de decisão. Na pecuária, a estratégia genética, a sua tomada de decisão hoje, na melhor das hipóteses, vai ser a sua produção de carne de 26, ou se for um animal convencional abatido aos 24, 30 meses, vai ser o abate de 2027. Então, a importância disso no planejamento da originação. Segundo ponto que a gente quer trazer aqui é a questão dentro da fazenda Flamboyant da aventura genética. O que a gente chama de aventura genética? Chama de aventura genética conhecer novas raças. Por que isso é importante? Para a gente saber qual animal que vai ter o melhor desempenho zootécnico, ou melhor premiação dentro de tudo aquilo que a gente falou sobre as estratégias da definição genética dentro da fazenda. Então, esse ano começaram os partos, como a gente já falou sobre quais as raças, esse ano já começaram a nascer nesse lote animais filhos de vaca meio sangue Angus com touro cimental, que é um cimental nacional, e também animais filhos de touros charolês com vaca meio sangue. Então a gente vai ter um animal 3/4 europeu, filho de cimental nacional. Nos próximos lotes a gente vai ter também o nascimento do Simangus e do Gelve. Como que a gente planeja o que a gente chama de aventura genética? A aventura genética, entrar na curva de aprendizado, como que essa raça vai desempenhar, qual que é o prêmio, se eu tenho mercado, se é um animal que vai dar mais pelo, mais susceptibilidade a carrapato, vai dar menos pelo, vai ter alto desempenho, alto peso de desmama. O que a gente precisa nisso? A gente tem, bem conhecido hoje, a nossa base de referência é o charolês para fazer o 3/4 nesse sistema de produção. Então a gente está comparando as outras raças, no caso, esse ano cimental, Gelve e Simangus com o charolês. Quantos % dos animais, das matrizes, a gente vai inseminar, porque a gente chama de aventura genética? A gente vai inseminar no máximo 1/3 dos animais. Dentro do que a gente faz com essa aventura genética, você tem o risco do sucesso e o risco do insucesso. Por isso, a nova raça, a gente não introduz ela mais do que 30% do que a raça que a gente tem como padrão, como a nossa base de referência, que nesse momento é o charolês. Ao longo desses anos, a gente utilizou mais de 20 raças. Raças zebuínas, fazendo 3/4, talvez num ambiente mais ao norte do Brasil, um ambiente com mais umidade, mais susceptibilidade ao carrapato, com possibilidade de manejo menos intensivo, com menos grão, seja voltar um zebu. A gente já usou outras raças sintéticas como Brangus, Brafor, Canchim, Senepol, Bonsmara. Então, ao longo desses anos foram em torno de mais de 20 raças utilizadas, certo? Então, para quê? Para você entrar numa curva de aprendizado, conhecer cada raça, como se ela adapta à sua realidade. Pessoal, aqui nessa maternidade, a gente tem um lote de vacas multíparas, é o lote 1 da fazenda, começaram os partos em 2 dias, que a gente tem vacas meio sangue Angus, parino de cimental nacional, que é um dos animais que a gente vem trabalhando. O que a gente busca no cimental, dentro das estratégias, das aventuras genéticas? A gente acredita que o cimental ele possa competir, por ser uma raça europeia continental de grande porte, de desempenho para competir com o charolês. Quando que a gente vai saber isso? Como que a gente chegou no charolês? Entrando na curva de aprendizado. A gente começou nascendo 50, 100 bezerros naquele ano,
E à medida que a gente vai aprendendo a trabalhar com aquela raça, a gente vai conhecendo. Dentre essas mais de 20 raças, então em algum momento a gente tem que começar. O ano passado a gente começou com o cimental, a gente gostou do que nasceu, foi uma surpresa positiva no questão do cimental nacional, a pouca pelagem do animal, que pode ser uma opção, talvez não vai dar o mesmo desempenho que o charolês, mas de repente ele vai ter uma questão de adaptabilidade melhor com essa pouca pelagem. Aqui atrás a gente tem um animal filho de charolês em vaca meio sangue Angus. Os animais estão nascendo bem, estão com boa saúde, extremo desempenho no confinamento e segue o mesmo raciocínio das estratégias genéticas, que a gente entrou lá atrás, há 5, 6 anos atrás, a gente começou a trabalhar com a inseminação de charolês para que tivesse os animais 3/4 europeu focado na produção super precoce. Lembrando, nós estamos no Brasil Central, em Goiás, numa região de altíssima disponibilidade de grãos, que a gente vai para a produção super precoce, certo? Então, começaram os partos e lembrando, o que está acontecendo hoje é a tomada de decisão, a compra do sêmen de 2023 e a carne de 2026 no super precoce ou 2027, aquele animal que entrar no sistema tradicional de produção. Pessoal, então vamos lá. Falamos de 3 pilares. Um deles é o mercado. Como que o mercado ele interfere na estratégia genética que a gente vai adotar? Hoje o mercado, a gente está terminando provavelmente um ciclo de baixa e com uma expectativa que a gente entre num ciclo de alta. O que a gente assiste no mercado nesse momento? Uma baixa utilização de sêmen de cruzamento industrial de Angus nos últimos 2 anos em relação ao volume de Nelore. Por outro lado, a gente teve uma construção de todos os programas, os principais programas de premiação de carne, eles premiam em cima do animal de cruzamento industrial, daquela fêmea de cruzamento industrial. Então o que a gente começa a assistir? Um déficit na produção de fêmeas de cruzamento industrial, que são os animais que atendem aos programas de premiação. E aí o mercado interfere de mais uma forma. A gente tem um mercado aquecendo, com o poder aquisitivo da população crescente e a gente retomando aquele consumo de carnes especiais no mercado interno, como a gente vinha naquela crescente pré-pandemia. Segundo movimento que o mercado começa a interferir, como diz o pessoal, o mundo está começando a descobrir que no Brasil nós também somos capazes de produzir carne de alta qualidade. Quem são os programas, o que está embasado toda a parte de programas de premiação de carne? Basicamente, em cima de fêmeas oriundas de cruzamento industrial, basicamente de Angus. Então nós temos um mercado que utilizou quase 50% do volume de sêmen de Angus que a gente já utilizou no passado, então sinalizando um déficit de produção. Vamos entrar no ciclo de alta. O que o mercado também me induz na utilização de um sêmen de cruzamento industrial? Ele me induz também, eu tenho um animal de ganho de peso mais rápido, eu vou ter um abate mais cedo e provavelmente com um pouco mais de peso. Isso me faz aproveitar melhor o movimento de alta do ciclo pecuário, ele me dá velocidade de ganho. Tá, beleza, Edmundo, eu não sou uma fazenda de ciclo completo. Eu vou numa fazenda que eu tenho estratégia de vender animais em leilão. Provavelmente a estratégia seja outra. Fêmeas Nelore, normalmente quando você entra num ciclo de baixa, você vai ter uma desvalorização, talvez a categoria que mais se desvalorize. E por outro lado, quando você entra no ciclo de alta, a reposição de matrizes, a retenção de matrizes, ela passa a ser uma coisa extremamente importante. Então, pré-ciclo de alta, inseminar de Nelore para vender as fêmeas para o mercado também pode ser uma boa estratégia de eu agregar valor no meu animal. Então, sobre mercado, basicamente o que a gente olha é isso. Flamboyant, uma fazenda que as nossas matrizes estão direcionadas para a produção de ciclo completo, então o foco é aumentar a participação do cruzamento industrial, ainda mais pensando nessa demanda aquecida, tanto de mercado interno como exportação e toda a precificação de prêmio de carne especial baseada em fêmeas de cruzamento industrial. Agora, nós vamos entrar num próximo ponto. Como que o desempenho zootécnico dos indivíduos interferem na minha definição, na minha escolha genética? Se eu parto do princípio de matrizes Nelore, que é o grande volume de matrizes do Brasil, como eu extrair mais esse animal? Ou através dos programas de melhoramento genético do Nelore. E no nosso caso, que envolve o cruzamento industrial, a gente vai buscar basicamente um animal que me dê alto desempenho e que tenha um bom prêmio e boa aceitação do mercado. Isso basicamente hoje a gente trabalha muito em cima do Angus, que é uma raça que ela impôs a marca Angus como uma sinônimo de qualidade, e um animal que na cruza com Nelore pôs um altíssimo desempenho. Então,
No cruzamento industrial, como mercado, a gente já falou que o Angus ele tem uma demanda aquecida. Voltando na questão do desempenho zootécnico, então também no desempenho zootécnico a gente passa a atender através do Angus. Beleza, então isso na matriz Nelore. E agora, na vaca meio sangue, qual é a estratégia que a gente vai adotar? Isso vai depender muito, de repente, do ambiente onde eu estou trabalhando. No caso da Fazenda Flamboyant, nós temos um ambiente no sul de Goiás, nós não temos temperaturas extremas, nós temos umidade extrema, e nós temos uma altíssima oferta de grãos, uma fazenda de sistema intensificado, e que eu vou para a produção super precoce. A melhor opção que a gente construiu até agora, atendendo prêmio e desempenho, foi a utilização de Charolais. Então a nossa base de referência hoje é o Charolais, certo? Edmundo, mas se eu tivesse no norte do Pará, no Acre, o que eu poderia utilizar nessa vaca meio sangue? Eu vou para um sistema de terminação diferente. De repente eu posso voltar um zebu, um bom Nelore nessa fêmea para fazer animal 3/4 zebu, 1/4 europeu. Edmundo, não, eu vou vender toda a minha produção na desmama. O que dá para usar nessa vaca meio sangue? Basicamente o grande mercado é o mercado do bezerro preto, que a gente chama, né? Esse mercado de navio de exportação, esse mercado comprador do bezerro preto. Talvez aí a melhor estratégia fosse a utilização de um Brangus, Ultra Black. São animais que vão atender com um pouco mais de rusticidade do que um 3/4 europeu, atendendo o mercado de bezerro preto, que normalmente ele tem uma facilidade de comércio e um prêmio melhor do que os outros animais. Isso, de alguma forma, a gente já foi misturando isso tudo com um último quesito, que é a questão do prêmio dos animais. Então, buscar atender programas de premiação. Então, o que a JBS te pede hoje? O que um programa 1953 te pede hoje? Eu preciso de animais jovens, animais bem terminados, carcaças maiores, sem exagero de gordura, normalmente animais com mais marmoreio nessa carcaça. Isso basicamente foi construído no Brasil em cima da carcaça do animal meio sangue Angus. Então, prêmio ele passa a ser um dos pilares da nossa definição genética.